com a presença da professora Eucilane e ela vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a guerra do Irã e Iraque. Olá, professora. Olá, boa tarde a todos os alunos da turma do segundo ano 8, que eu tive o privilégio, de ministrar algumas aulas no primeiro e no segundo bimestre. Também quero parabenizar pela iniciativa do professor Wallace de Geografia em estar contextualizando um tema tão importante que é muito visto e muito lembrado nas questões de Enem e de vestibulares. Nós separamos algumas perguntas e ela vai esclarecer e responder ela para a gente. Então, professora, quando iniciou a guerra do Irã e Iraque? Bem, a guerra propriamente dita, de fato, de direito, ela teve início na década de 80 e perdurou até o fim de 1988. Então, o período da guerra foi de 1980 a 1988, sendo que antes também essa rivalidade entre esses dois países já existiu desde a época dos impérios. O que cada um país defendia? Bem, a guerra entre Irã e Iraque, ela foi desencadeada a partir da revolução que aconteceu com o líder deles, Ayatollah Khomeini. Ele foi o líder da Revolução Islâmica no Irã. Então, devido ele pôr fim às monarquias, ao período de monarquia, ele primou pela questão religiosa, com a religião dos muçulmanos lá no Irã. Então, isso desencadeou conflitos contra o Iraque. Mas também o principal fator foi a questão da disputa territorial pelo rio Chatalárabe, que dava acesso ao Golfo Pérsico rico em petróleo. Essa guerra, ela trouxe algum benefício social? Não. Eu diria que ela trouxe benefícios econômicos para algumas potências, como os Estados Unidos, que se prevaleceu dessa guerra, apoiando sempre com um interesse por trás em vender armamentos bélicos, quando ele apoiou o Iraque, em fornecer armas nucleares, onde os ataques do Iraque contra o Irã eram aéreos, e também clandestinamente por trás também ele oferecia armamentos para o Irã. Então os Estados Unidos foi um que se beneficiou bastante. A União Soviética, outra potência que se beneficiou bastante economicamente, e também a China. E é importante também ressaltar que a questão territorial era o interesse dos Estados Unidos, e por trás a principal atividade, a principal questão, o principal interesse era o econômico, por causa do petróleo também. E, professora, só foi os Estados Unidos e a União Soviética que foram aliadas do Iraque, ou tiveram outros aliados? Não. Irã teve como apoio, o Egito, ele teve a Cisjordânia e teve o Kuwait. Já o Iraque, a princípio o Kuwait, ele também apoiou o Iraque, mas também clandestinamente apoiava o Irã. Já o Iraque teve o apoio da Síria e de Israel, certo? Isso com relação aos povos árabes. Com relação às potências, Estados Unidos, a princípio, apoiou o Iraque, apoiou o Iraque, mas clandestinamente apoiou o Irã. Por trás, apoiava o Irã com fornecimento também de armas. E a China apoiou também o Irã, e também a União Soviética também. Todas essas potências se prevaleceram desse período dessa guerra. E o que causou essa guerra? Onde deu início a ela? Por que aconteceu ela? Devido à questão da disputa por áreas territoriais, principalmente o rio Chatalárabe, que dava acesso à província geológica, onde tem o hidrocarboneto existente lá no Golfo Pérsico, o que gera um recurso mineral muito rico e que hoje detém 47% da economia mundial, que é o petróleo. Então, além dos conflitos étnicos, religiosos entre xiitas e sunitas, tinham também os interesses econômicos, principalmente, que era a busca do petróleo e da conquista territorial. E depois,
como término, o resultado foi que a ONU teve que intervir e eles dois passaram a ter acesso a esse rio Chata-Al-Árabe, que tinha acesso também, que dava como via e acesso para o Golfo Pérsico. E professora, e o que afetou isso no futuro, essa guerra entre esses dois países? Olha, eu posso citar como exemplo no futuro, hoje apesar de essa guerra ter acabado oficialmente, a gente sabe que os conflitos continuam historicamente, né? Tanto principalmente nas questões religiosas e econômicas também. A gente pode citar como exemplo, em 2001, que aconteceu o ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde o Iraque, através do líder Saddam Hussein, né, atacou as Torres Gêmeas e teve milhões de pessoas mortas com aquele ataque. Isso é resquício do período da guerra Irã-Iraque. Bom, professor, chegamos aqui no final das nossas perguntas. Eu quero lhe agradecer por ter nos apoiado e ter nos ajudado a fazer esse trabalho. E muito obrigado por estar disposto a nos ajudar. Eu é que agradeço. Obrigada. Então é isso. Tchau.